Nós estamos recebendo com muita gratidão aqui no Repórter Cultura desta quarta-feira o advogado e professor de Direito Tributário, doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, o Dr. Andrei José Tafner Fraga. E o tema da nossa entrevista com ele é a reforma tributária. Muita coisa ainda tem que ser feita em torno da reforma tributária, leis complementares, enfim, mas nós já vamos ter, através dessa entrevista, uma prévia do que é e do que será a reforma tributária. Muito bom dia, doutor Andrei, muito obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura. Bom dia, é uma satisfação estar aqui. Muito bem, acho que a gente deve começar a nossa conversa, o doutor fazendo aí uma contextualização dessa reforma tributária. Perfeito. O assunto, né, a ideia da reforma tributária, ela está pendente, né, no Parlamento Executivo há muitas décadas. Então, na verdade, no início desse mês, né, quando o assunto foi para a Câmara, muitas pessoas do setor não estavam confiantes que isso iria para frente, que teria uma aprovação, justamente porque há um longo histórico de isso parar, né, nas tramitações e não seguir. Então, de fato, ali no 6, 7 de julho, quando teve a aprovação, muitos foram pegos de surpresa. A gente percebe que muitos setores não se movimentaram, não acompanharam e de fato, muitos, assim, receberam como uma grande surpresa essa aprovação. Então, o que a gente precisa entender? A gente está apenas na fase inicial daquilo que se chama reforma tributária. O nosso sistema de tributação, ele está previsto na Constituição Federal e depois existem as leis, né, abaixo da Constituição, lei complementar, lei ordinária, assim por diante, que vão regulando o sistema. Nessa fase da reforma tributária, aquilo que se está propondo modificar são artigos da Constituição Federal. Foi aprovado na Câmara, vai agora para o Senado, que pode alterar, pode rejeitar, pode fazer modificações. Dependendo daquilo que decidir o Senado, o assunto volta para a Câmara, para nova deliberação, ou segue direto para o Executivo para sanção. Seria uma espécie de uma PEC, então, que estaria sendo votada aí? Exatamente, é uma proposta de emenda à Constituição, né? Uma alteração na Constituição em dispositivos ali do nosso sistema tributário. Caso se confirme essa aprovação e essa alteração na Constituição, na sequência virão leis complementares, leis ordinárias regulando essas alterações, até porque a própria PEC, ali, a própria proposta de alteração prevê isso, né? Deixa diversos assuntos para a legislação complementar, para a legislação infraconstitucional tratar, dispor, né? Muito bem, e com relação então àquilo que está sendo votado, ou foi votado já na Câmara dos Deputados, muitos deputados reclamando da forma com que foi a votação, independente, aqui a gente não vai entrar no mérito da forma com que foi a votação, porque aí a gente está entrando no âmbito, na esfera política. O nosso objetivo aqui é uma análise mais técnica do que foi aprovado até agora na Câmara dos Deputados e que está sendo avaliado no Senado também. Dentro da sua visão de tributarista, a gente pode dizer que isso vai simplificar, porque sempre há reforma tributária. Quando a gente ouviu falar em reforma tributária, o grande objetivo da reforma é trazer mais simplificação para esse nosso emaranhado de impostos que nós temos aí no país, né, onde as empresas precisam pagar normalmente pagam aí uma grande cifra só para entender e pagar corretamente, muitas vezes ainda avaliar se foi pago corretamente a tributação. Tamanha é o emaranhado de legislações e tributos que nós temos. Então, diante dessas alterações iniciais, a sua avaliação vai simplificar? Então, para a gente começar a pensar sobre esse assunto, né, se vai ou não simplificar, qual é o principal escopo da reforma ali, no que ela mexeu principalmente? Foi naquilo que eles chamam de imposto sobre o consumo, né, tributação sobre o consumo. IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Tributos federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Existe há anos muita discussão a respeito da complexidade desse sistema, né? Porque os estados possuem as legislações próprias para tratar do ICMS e são
leis ao infinito, é uma legislação que não acaba. Os municípios possuem a legislação para o ISS e existe também a legislação federal ali para o PIS, COFINS e IPI. A proposta da reforma é unificar esses tributos federais ali sobre o consumo, IPI e PIS, COFINS, na CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, e unificar o ICMS e o ISS em um imposto que seria de competência estadual e municipal, que seria o imposto sobre bens e serviços, né? Dentro dessa lógica da reforma, existe uma possibilidade de simplificação, principalmente com a unificação, né, do ICMS e do ISS em um único imposto, né? Em tese, a gente vai extinguir ali uma vasta legislação de ICMS e ISS e vai criar agora um novo imposto com as suas regras. Então, existe a possibilidade de simplificação neste sentido, né? Agora, existe também uma grande novidade que a gente não sabe até que ponto vai facilitar ou vai dificultar, que é o seguinte: imposto estadual e municipal, ICMS e ISS agora estão unificados e a gente vai ter um chamado Conselho Federativo com representantes de estados e municípios para decidirem sobre a arrecadação e distribuição desse imposto. Isso daí vai simplificar ou não? Não sabemos, né? A gente nunca teve isso, né, na nossa história tributária. É uma novidade, a gente precisa entender como isso vai funcionar. Já existe uma grande preocupação de estados e municípios no sentido de perder autonomia, né? Porque ICMS e ISS são os principais impostos, respectivamente, ali de estados e municípios. E agora eles perdem, né, a autonomia sobre esses tributos e vão ser representados ali em um conselho federativo, né? Lá em Brasília. Em Brasília. E no primeiro momento é lá em Brasília que está sendo definido isso. Exato. Há questionamentos, né, a respeito dessa situação, possibilidade de trazer isso para os estados, mas mesmo assim, até o momento, os conselhões seriam em Brasília. Sim, seriam em Brasília, com representações estaduais e municipais, dentro de proporções ali que está sendo previsto. Então, isso daí é uma novidade. Isso daí a gente precisa... Não é uma novidade existir um conselho de estados, né? Mas uma novidade ter um tributo administrado desta forma, né? Por um conselho federativo. Então, ali a gente vai ter que entender como isso vai funcionar. E em questão de redução do número de impostos, né? A gente tem, então, cinco tributos sendo unificados em 2, né? 3 federais virando um federal, 2, né, estadual e municipal virando um misto. Mas a gente também tem na previsão da reforma a criação de um imposto seletivo, que seria, é apelidado do imposto sobre o pecado, né? Um imposto que vai ser maior sobre produtos nocivos à saúde e nocivos ao meio ambiente, a ser definido em lei quais são. Mais uma questão que precisa ser definida em lei. Mais uma questão. Hoje é o IPI que faz mais ou menos essa função de imposto seletivo, mas agora a gente vai ter também essa novidade. E também está previsto, né, na proposta da reforma uma contribuição que os estados vão poder criar sobre determinados itens para questões de infraestrutura. Então, em resumo, 5 tributos extintos com a reforma e 4 criados, sendo um deles essa grande novidade ali, né, um tributo de competência estadual e municipal, regido por um conselho, né, por um conselho federativo que a gente ainda precisa entender como que vai funcionar. Qual que foi a grande proposta, né? O que o Brasil quis desenvolver aqui, que existe em outros países? É a ideia do IVA, né? Aquele imposto sobre valor agregado. Só que a gente não vai ter um IVA, né? Não vai ter apenas um imposto, ele vai ser dual, que vai ser essa contribuição federal, esse tributo federal, e vai ter esse outro imposto que é misto ali, estadual e municipal. Então, aquilo que eles chamam de IVA no Brasil vão ser esses 2 impostos, na verdade. Mas, além disso, ainda outras tributações, taxas ainda continuam. Existe a expectativa aí também da mudança, por exemplo, do IPVA, que é um imposto também bastante conhecido da população. Tem alguma alteração aí prevista para o IPVA também? Sim, a gente começou tratando dessas que são a tributação sobre o consumo, que é o principal, mas também a reforma vai tratar do IPVA,
dando expressamente a possibilidade que o IPVA seja cobrado sobre embarcações e aeronaves, com algumas exceções, por exemplo, aeronaves para agroindústria e algumas outras exceções ali, mas, enfim, abrindo a possibilidade que o IPVA incida, né, sobre aeronaves e embarcações. Uma mudança no ITCMD, que é o imposto, né, sobre herança, sobre doações. Pois é, essa questão aí, porque muita gente falando, poxa, até comentaristas em nível nacional aí falando, poxa, agora vão tributar mais aí sobre herança, a herança já não é mais só sua, o governo já vai comer uma parte. O que tem de real, de prático nesse sentido, Andrei? O que tem está sendo instituído a progressividade da alíquota do ITCMD, significando que quanto maior for o valor envolvido, a herança ou a doação, maior vai ser o imposto. Né? Mas não tem nada de taxa definida ainda. Não, isso a gente vai ter que aguardar o fim da tramitação para entender até onde vai, né, até porque o ITCMD também é um imposto estadual, também é competência estadual. No fim das contas, são os estados que vão definir alíquotas, né? A legislação federal vai dar os parâmetros. Mas existe sim uma expectativa de que haja um aumento considerável no ITCMD, por conta dessa progressividade, né? Por conta da alíquota variar de acordo com o bem envolvido. Algum outro imposto que também está nesse pacote aí, além desse que a gente já citou? O IPTU, mas o IPTU com a seguinte mudança. Atualmente, quando se vai mexer na base de cálculo do IPTU, você precisa de uma lei aprovada por Câmara de Vereadores, né, e sancionada pelo Executivo. A proposta da reforma a Câmara de Vereadores vai aprovar uma lei dando os parâmetros gerais para a correção da base de cálculo, né, do IPTU, o valor dos imóveis e tudo mais. E depois disso, o executivo, né, o prefeito vai poder alterar essa base via decreto. Né? Então, a reforma está buscando atender um pleito ali de parte dos prefeitos, de que eles tenham mais autonomia, mais poder aí, para corrigir essa base de cálculo. Então, ao invés de você sempre ter uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, agora você vai ter uma lei geral dando os parâmetros e como funciona a correção, e depois disso as prefeituras via decreto, né, o decreto é do prefeito, não passa pela Câmara de Vereadores, via decreto aí vai fazendo essa correção. Então traz essa possibilidade ali para o IPTU. Muito bem, agora vamos lá, um resumo da ópera aí daquilo que foi falado a respeito dos impostos. A gente viu que simplificação, ok, de 5 para 4 impostos, não vemos aí uma simplificação daquilo que se tinha de expectativa, né, que simplificasse de fato. E aí vem as leis complementares ainda que podem trazer uma simplificação diante do sistema que a gente tem, principalmente o ICMS, que é uma legislação bem específica de cada estado, então é um emaranhado mesmo, talvez ali haja alguma simplificação, mas agora com relação à carga tributária, que é sempre outra reivindicação dos empreendedores, ou daqueles que comandam a atividade industrial e comercial e de serviço no país, vai reduzir a carga tributária de alguma maneira? Pois é, essa é a pergunta de milhões que aguardamos, mas como a gente colocou, a gente está no estágio inicial de uma reforma, né? A gente vai ter as leis complementares, ordinárias, e depois estados e municípios, dentro do conselho ali, vão interferir na alíquota do IBS, do Imposto Misto. Então, a alíquota final disso tudo a gente só vai saber lá na ponta, né? Quando se concluir essa tramitação, quando a gente tiver as leis que faltam e quando estados e municípios definirem aquilo que eles vão tributar. A gente vai iniciar agora, na hipótese de ser aprovada, né, a reforma tributária, a gente vai iniciar um processo de transição que está previsto para ser de aproximadamente 10 anos. E ao longo desse processo é que a gente vai começar a entender em quanto que vai ficar a nossa tributação. Alguns parâmetros a gente alguns institutos já estão tentando traçar. Por exemplo, quanto que vai ser o nosso IVA? O IVA ali considerando a junção da contribuição federal e dessa mista estadual e municipal, né? No Brasil o IVA vai ser sempre dual. Vai ser sempre dual. A estimativa inicial ali na semana seguinte da aprovação da reforma foi de que ficaria em torno de 25%. Agora,
já tem institutos dizendo que, na verdade, ele pode chegar a um pouco mais de 28%. Se confirmando 28%, vai ser o maior IVA do mundo, né? Dos países que utilizam o IVA, esse daí vai ser o maior do mundo. Isso vai representar uma redução de carga em consideração aquilo que a gente tem hoje? Vai depender do setor e vai depender do regime de tributação, né? A expectativa para as indústrias, se tudo se confirmar, é que talvez vá ajudar em alguma coisa. Por quê? Você vai ter, em tese, um imposto um pouco mais simples, né? Vai eliminar aquela longa legislação e vai ter um imposto mais direto, mais simples de entender. Não vai ter um imposto em cascata, né? Ou seja, aquele imposto que se acumula em cada etapa da produção e no final você está pagando imposto sobre imposto, né? A proposta do IVA é justamente evitar isso, você paga só naquilo que agrega em cada etapa. Então, juntando tudo isso para a indústria, talvez vá ajudar. Inclusive, por isso, a gente viu confederações de indústria apoiando a reforma tributária. Existe uma expectativa nesse sentido, mas se vai se confirmar ou não, tem que aguardar, né? Setor de prestação de serviços, esses devem ser duramente atingidos pela reforma, porque o IVA dual ali, né, aquilo que vai incidir para prestadores de serviço, possivelmente vai representar um aumento em relação àquilo que é pago hoje, né? Aquilo que é pago hoje de ISS e de outros tributos. Ali provavelmente vai ter um aumento. Existe a promessa de que não se alterará aquilo que é recolhido para quem está no regime do Simples, né? As empresas do Simples Nacional, em tese, continuam como está. MEI, Simples Nacional. Isso, Se bem que, bom, MEI também tem o recolhimento do ISS, então também, porque daí são profissionais liberais, empresas que atuam ali com prestação de serviço e que só recolhem hoje o ISS, então pode ter alguma alteração ali também. Isso, mas dentro da proposta que está em tramitação, não se mexeria em quem está nesse regime. Nos MEIs e nos Simples. No Simples, mas vamos aguardar. Tem que aguardar também. Tem que aguardar. Agora, para quem é prestador de serviço e não está nesse regime especial, aí sim. Aí se aguarda um aumento na carga tributária. E a gente sabe que para prestador de serviço é muito difícil ter o direito ao crédito tributário, né? Porque quem está num processo de industrialização, cada etapa da industrialização, você aproveita créditos tributários que são os impostos que já foram recolhidos anteriormente. Para a prestação de serviço é muito difícil, né? Dentro da lógica da prestação de serviço, existe pouco aproveitamento de crédito tributário. Então, para eles, restaria poucas vantagens disso tudo, né? Restaria um aumento de carga tributária sem a consequente, o aumento ali no aproveitamento de créditos, né? Isso certamente vai gerar um aumento de arrecadação, que é o que o governo quer, porque a gente está vendo uma reforma que, em tese, não teve muita participação também de quem paga, teve bastante participação de quem recebe, e vai, pelo que a gente pode ver dessa situação, no primeiro momento também, sem ver ainda o desenrolar de tudo que tem para ser feito em termos de leis complementares, mas que vai aumentar a arrecadação do governo. Ainda mais quando vai para o governo federal esse imposto aqui, que era municipal e estadual, vai lá para o governo federal, conselhos ainda vão definir como é que se divide o bolo lá em Brasília, e aí a gente pensa, bom, eles estão tirando aqui do governo estadual o ICMS e tirando o IPTU, aqui, o ISS, aliás, aqui da autonomia dos municípios, mas, por outro lado, estão dando autonomia para os governos estaduais e municipais também, por decreto, aumentarem os impostos. Ou seja, eles, de alguma maneira, se eles perderem a arrecadação, eles vão ter que compensar de alguma maneira. Então, o que está sendo aprovado até então está dando essa autonomia para, de alguma forma, eles compensarem isso. Ou seja, a gente já enxerga que pode haver com isso o aumento da carga tributária. É outra questão que a gente aguarda, as definições de leis para entender em quanto que vai ficar a arrecadação após essa reforma, mas sim, eu acho que seria até ingenuidade esperar uma redução de arrecadação, né? Provavelmente iremos no caminho contrário. Estados e municípios, eles
perdem parte da autonomia em relação a esses Pois tributos. isso era um assunto, né? A gente é uma federação, né? Do jeito que nós estamos hoje, a gente é uma federação, mas a gente perde um pouco dessa característica quando a gente sempre vinha trazendo, nós precisamos de mais autonomia dos estados, a gente precisa que venha mais recursos para o estado poder administrar, ou que vá menos para Brasília e fique mais nos estados, nos municípios, mas na reforma tributária a gente viu um movimento totalmente contrário. Sim. O nosso país, né, desde que adotou o sistema federalista, isso é desde o início, desde a Primeira República, sempre foi um federalismo assim um pouco reduzido, né? Se concedia autonomia para os estados, mas era uma autonomia limitada e geralmente sem consultar os estados, né, sobre aumento ou retirada dessa autonomia. Isso a gente observou ao longo da história. E, novamente, aqui com essa reforma tributária, a gente vê mais eu não diria um ataque, mas mais uma afronta a essa autonomia estadual e municipal, na medida em que, via reforma constitucional, você invade uma competência estadual e municipal. A competência estadual e municipal é prevista na própria Constituição, mas a gente precisa entender ou definir que tipo de federação a gente quer ser, né? Se é uma federação onde estados e municípios ficam vulneráveis a esse tipo de alteração, ou uma federação onde a autonomia seja efetiva, né? Até esse momento, quando se falava em federação, o principal poder de estados e municípios, em termos de autonomia, era justamente a questão tributária, né? Você poder gerir a tua tributação, claro que dentro de limites dados pela Constituição e por leis federais. Com essa mudança da reforma, se retira parte dessa autonomia. Então, ou seja, a gente dá mais um passo em direção a um federalismo reduzido, mitigado, né? Mais um passo em direção a um federalismo cada vez mais reduzido. E a ideia do federalismo num país que nem o Brasil é justamente você ter administrações locais, né, para que não fique toda a decisão, todo o poder concentrado, né, em um só lugar. Até porque cada estado tem as suas características, suas necessidades, e essa autonomia justamente acabava diluindo um pouco, né, essas diferenças. Exatamente. A ideia do federalismo, né, de se aplicar o federalismo em um país que nem o Brasil é essa, né, você respeitar as diferenças regionais e ter administrações de acordo com a necessidade de cada local. Agora resta a incógnita de ver esse Conselho Federativo funcionando e de ver de que forma vai ser feita a distribuição, de que forma estados e municípios, porque tem isso também, eles vão precisar acordar sobre a alíquota ali daquele imposto que é de estados e municípios, o IBS. Estados, né, Santa Catarina e seus municípios vão ter que acordar sobre qual vai ser a alíquota, por exemplo, aqui. Então, as decisões locais agora vão estar concentradas ali em um conselho de representantes, né? A gente teremos que ver isso em funcionamento. Mais cargos, mais estrutura de gestão, mais custo, né? E mais imposto necessário para bancar esses conselhos aí também, que não vão trabalhar de graça, com certeza, vão ter poder, né? Porque vão mexer justamente com o dinheiro. E a gente, olha, a gente tem que ver, né? Tem que ver. Está saindo do papel, então, essa reforma tributária, mas quando começa a mexer e dá mais poder para o Estado e menos para municípios e menos para Estado, a gente parece que vê um movimento no sentido assim, bom, São Paulo é um Estado forte, Santa Catarina é um Estado forte, outros estados são menores, meio que querendo igualar o negócio por baixo. Novamente o Estado forte querendo igualar o negócio por baixo. Se Santa Catarina é forte, São Paulo é forte, Paraná é forte, se o Sul, o Sudeste é forte, nós vamos concentrar tudo aqui e aí a gente decide como distribui esses recursos, porque o Estado lá é mais pobre, o outro Estado é mais pobre, tem que receber mais recursos, e aí a gente começa a igualar as coisas por baixo, e isso não me parece coerente, ou não me parece algo que esteja de acordo aí com o que os países mais desenvolvidos fazem. Pegue os Estados Unidos, onde o federalismo lá é forte mesmo, né? Cada estado tem autonomia, não só para a questão de impostos, mas a legislação bem específica, às vezes muito diferente do que é no país como um todo, lá na capital lá dos Estados Unidos. E aqui a gente
caminhando num sentido contrário. Mas, Andrei, eu quero agradecer a tua participação, acho que foi bastante produtiva a nossa conversa aqui, e quando a gente tiver mais informação, né, no decorrer desse processo como um todo, e tiver informações mais específicas, certamente a gente vai voltar a conversar com você para vir aqui mais uma vez esclarecer aqui para o ouvinte do Repórter Cultura. No mais, quero agradecer essa primeira participação, essa pincelada aqui, né, porque o tempo é curto para a gente conversar sobre um tema tão complexo que é a reforma tributária. De qualquer maneira, obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade e daqui para frente acompanhar a tramitação da reforma, acompanhar a tramitação no Senado e aguardar os próximos capítulos. Os próximos capítulos, com certeza virão. Muito